Imagine que você segura entre suas mãos um copo de cerveja. As bolhas acendem como diminutas luzes, buscando escapar para a superfície. A espuma derrama-se como uma coroa efêmera, e o aroma embriagador parece convidá-lo para um instante de prazer. Mas, e se eu lhe dissesse que aquilo que você bebe não é simplesmente uma bebida? E se por trás desse líquido dourado se esconde um mistério milenar, um segredo que a humanidade esqueceu e que transforma completamente a maneira como o percebemos? A afirmação é audaciosa. A cerveja não é uma bebida. E não se trata de um jogo de palavras nem de uma exageração retórica. O que estamos prestes a explorar é uma verdade que atravessa a história, a espiritualidade e a alquimia da alma humana. Porque a cerveja, mais que uma simples mistura de água, cevada e levedura, é um portal, um símbolo e um legado oculto. Sua espuma, sua fermentação, sua transformação química foram vistas pelos sábios da antiguidade como um reflexo do processo de transmutação interior, uma metáfora líquida dos mistérios da vida e da morte. Ao longo desta jornada, descobriremos como, nas civilizações antigas, desde as culturas mesopotâmicas até os rituais dos povos nórdicos, a cerveja foi compreendida não como uma bebida recreativa, mas como um elixir de contato espiritual, uma ponte com o divino, um elemento sagrado. Exploraremos como este líquido dourado foi considerado uma oferenda aos deuses, um símbolo de abundância, fertilidade e comunhão com as forças invisíveis que sustentam a existência. Também veremos como, com o passar do tempo, seu verdadeiro sentido foi se diluindo, convertendo-se numa mercadoria, num objeto de consumo massivo, despojado de seu caráter espiritual. No entanto, ainda na atualidade, as chaves de seu mistério seguem intactas para aquele que se atreve a olhar além do óbvio e a entender que aquilo que bebemos pode ser também uma metáfora viva da alma que busca despertar. Nesta viagem, vamos desvendar o significado oculto da cerveja, desde uma perspectiva esotérica e filosófica. Revelaremos como sua preparação é um espelho da arte alquímica e por que seu consumo nos antigos rituais estava ligado ao despertar da consciência. Mas também falaremos do contraste, como quando se bebe de maneira inconsciente, pode converter-se numa armadilha, num véu que adormece o espírito e o afasta da clareza interior. Este não é um vídeo sobre nutrição nem sobre os efeitos físicos do álcool. É uma revelação sobre a dimensão espiritual e simbólica da cerveja. Um segredo esquecido que pode mudar sua maneira de relacionar-se com ela. E mais ainda, sua forma de compreender os objetos cotidianos. Porque se a cerveja não é uma bebida, então, o que é? Prepare-se, porque o que descobrirá nos próximos minutos pode transformar não só a visão que você tem de um simples copo de espuma dourada, mas também a maneira como compreende os mistérios que se ocultam nos gestos mais comuns de sua vida. Quando escutamos a palavra cerveja, a mente moderna associa imediatamente com entretenimento, celebrações, bares e reuniões. Mas se dermos um salto no tempo, se deixarmos que nossa consciência viaje para as civilizações que nos precederam, descobriremos que este líquido dourado não foi criado para o ócio, mas para o sagrado. A cerveja, em suas origens, não se bebia, venerava-se. Na antiga Mesopotâmia, considerada o berço da civilização, a cerveja era chamada de néctar divino. E não era um simples brebagem, mas um presente dos deuses. Os sumérios escreveram hinos a Ninkasi, a deusa da fermentação, celebrando o poder de transformar o grão em néctar vital. Essa fermentação era vista como um milagre tangível, um sinal de que a matéria podia elevar-se para um estado novo, mais refinado, quase espiritual.
Ali encontramos a primeira pista, a cerveja como metáfora do ser humano que, submetido à experiência da vida, se transforma, se destila e desperta. No Egito, a cerveja não era menos sagrada. Oferecia-se às divindades como parte dos rituais e acompanhava as cerimônias de passagem, como nascimentos e funerais. Dizia-se que até mesmo os deuses bebiam cerveja para manterem-se em comunhão com a terra e com os homens. Para os faraós, o líquido fermentado era símbolo de abundância e fertilidade. Um lembrete de que tudo na existência se sustenta por ciclos de transformação. Não é acaso o processo da fermentação um espelho do processo da alma que morre e renasce em cada experiência? Se viajarmos ao norte da Europa, descobriremos outra perspectiva fascinante. Para os povos nórdicos, o hidromel e a cerveja eram considerados bebidas de imortalidade. O Valhalla, o salão dos caídos, estava sempre cheio de jarras transbordantes, pois para eles o banquete eterno simbolizava não só prazer, mas a celebração da vida além da morte. Uma vez mais, a cerveja se revela como símbolo do eterno, daquilo que não morre, mas que se transforma em cada gole. A filosofia também recolheu este mistério. Platão e outros pensadores viam nos rituais de bebida uma representação da comunhão espiritual. Não era o ato de embriagar-se o importante, mas o estado alterado de consciência que permitia ao homem vislumbrar realidades mais sutis. A cerveja, junto com outros fermentados, era considerado um veículo para esse estado intermediário entre a vigília e o sonho, um espaço onde a alma podia recordar que era mais que um corpo. Com o tempo, no entanto, este caráter sagrado se diluiu. O que foi um elixir de conexão converteu-se num produto de consumo. O homem esqueceu que, ao bebê-lo, estava participando de um rito alquímico, a transmutação do denso no sutil, do mortal no eterno. A cerveja, então, é muito mais que uma bebida. É um espelho de nossa própria história espiritual. E ao recordar seu verdadeiro lugar na cultura dos povos antigos, compreendemos que o cotidiano pode esconder mistérios profundos, esperando ser revelados por aqueles que se atrevem a olhar além da espuma. Muitos acreditam que a cerveja é unicamente uma bebida para o prazer social, uma companhia de conversas ou festas. No entanto, seu verdadeiro significado jaz oculto num processo que a humanidade pratica há milhares de anos. A alquimia da fermentação. Por trás daquele borbulhar silencioso, por trás da levedura que transforma o grão num líquido dourado, esconde-se uma das metáforas mais poderosas da jornada humana rumo à expansão da consciência. A fermentação é, em essência, um ato de morte e renascimento. O grão sólido e limitado morre no processo de preparação. Rompe-se, ferve-se, transforma-se em mosto. Depois, graças à ação da levedura, esse caldo inerte ganha nova vida e converte-se em algo distinto, num líquido cheio de energia e movimento. Assim, ocorre também com o ser humano. Para nascer para uma nova etapa, para alcançar a maturidade da consciência, devemos permitir que certas partes de nós morram. O ego rígido, as crenças limitantes, os hábitos que nos prendem, todos devem submeter-se a essa alquimia interior. Só assim, como o grão, podemos converter-nos em algo mais refinado, mais sutil, mais vivo. Agora bem, o que diferencia a cerveja de outras substâncias é sua relação direta com a terra e com o fogo. O grão vem da terra, é fruto do trabalho do homem e do ciclo natural. Mas para converter-se em bebida, necessita do fogo que o coze e o prepara. Terra e fogo unem-se no início e depois entra o ar, representado nas bolhas que nascem da fermentação. Finalmente, a água sustenta tudo. Neste simples processo, encontramos os 4 elementos trabalhando em harmonia, tal como ensinavam as antigas tradições esotéricas.
A cerveja, então, não é uma bebida. É um compêndio simbólico do universo, uma prova tangível de que os elementos, quando se combinam, geram vida e transformação. Mas aqui surge um ponto crucial. Para que se usava este líquido? Nas culturas antigas, a cerveja tomava-se em cerimônias, como ponte para outros estados de percepção. A leve tontura que produzia não era vista como embriaguez, mas como abertura. Era uma forma de debilitar a rigidez da mente racional, para que o espírito pudesse escutar o que normalmente o ruído mental bloqueia. Uma ponte para o invisível. Podemos dizer que beber cerveja num ritual era equivalente a acender uma lâmpada na escuridão. A luz não estava na bebida em si, mas no estado de receptividade que criava. Os xamãs, sacerdotes e buscadores espirituais sabiam que esse estado era sagrado, porque permitia aceder à sabedoria que habita no inconsciente profundo. Hoje, no entanto, a cerveja trivializou-se, consome-se em excesso, arrebatou-se-lhe seu caráter sagrado e reduziu-se a um simples produto. E aqui está o grande contraste. O que foi concebido como chave de expansão converteu-se num grilhão que acorrenta o homem moderno à distração e ao esquecimento de si mesmo. A diferença não está na bebida, mas na intenção. Um objeto sagrado mal usado converte-se no seu oposto. Desta forma, entender a cerveja como símbolo é recuperar seu poder real. Não se trata de glorificar o consumo, mas de recordar o ensinamento. Tudo na natureza pode ser veículo de transformação se sabemos olhar além do evidente. O grão que se transforma em líquido é a alma que desperta após atravessar sua própria morte simbólica. O borbulhar que se eleva é o espírito recordando sua leveza, e o ato de beber em comunhão é a união com a vida que palpita em todos os cantos do universo. Já compreendemos que a cerveja, em suas origens, não era uma simples bebida, mas um símbolo vivo da alquimia espiritual, uma representação tangível dos 4 elementos e uma ferramenta ritual. Mas o passar do tempo, junto com o esquecimento do caráter sagrado da vida, transformou essa chave espiritual numa armadilha invisível. A cerveja deixou de ser uma porta para o divino e converteu-se num beco sem saída, rumo ao esquecimento. Nas culturas antigas, o consumo da cerveja estava cuidadosamente regulado por rituais e cerimônias. Ninguém bebia ao acaso, nem por simples diversão. Cada gole era um ato consciente, carregado de intenção e dirigido a um fim superior. Invocar forças, conectar-se com a terra, abrir a mente ao invisível. O excesso estava proibido porque se sabia que todo desequilíbrio distorce a experiência espiritual. A bebida não era o fim, era só o meio. No entanto, quando as sociedades foram perdendo o contato com o sagrado, a cerveja passou de ser um símbolo de comunhão para converter-se numa distração mundana. O homem moderno, desconectado dos ritmos da natureza, começou a beber não para recordar quem era, mas para esquecer o que é. Ali está a grande tragédia. O que um dia foi medicina espiritual, hoje transforma-se em anestesia existencial. E aqui aparece uma profunda paradoxo. A mesma substância que nos rituais antigos ajudava a debilitar o ego para que o espírito emergisse, hoje reforça um ego adormecido, preso na inconsciência. O problema não está na substância em si, mas na intenção e no uso. Uma faca pode cortar pão ou ferir. A diferença marca a mão que a sustenta. O abuso moderno da cerveja e de tantas outras substâncias reflete uma ferida espiritual maior. O esquecimento da sacralidade da vida. Quando o ser humano perde seu contato com o divino, busca preencher esse vazio com o material, com o sensorial, com o imediato. Bebe para sentir prazer, para escapar de sua dor ou para evitar olhar dentro de si.
O que antes era uma chave para o profundo, agora usa-se como cadeado para não ver o essencial. Não obstante, ainda no meio desta distorção, o símbolo permanece. O poder alquímico da fermentação, a união dos elementos, a sabedoria que encerra a transformação do grão em líquido. Tudo isso segue sendo um lembrete do que somos capazes de fazer. A cerveja fala-nos, ainda que nem sempre a escutemos. Recorda-nos que a vida é transformação, que nada está fixo e que o renascimento é possível mesmo no meio da aparente morte. Recuperar este sentido sagrado não significa voltar a consumir cerveja em rituais necessariamente. Significa mais aprender a reconhecer em cada ato cotidiano essa dimensão espiritual que se perdeu. Cada alimento, cada respiração, cada instante pode ser sagrado se se realiza com consciência. A cerveja, como símbolo, convida-nos a recordar que o verdadeiro ritual não está no objeto, mas na intenção com a qual vivemos. O verdadeiro ensinamento da cerveja não é que devamos bebê-la, mas que devemos viver como ela ensina. Deixar morrer o que já não nos serve, transformar-nos com a ajuda dos elementos que nos rodeiam e renascer mais plenos, mais leves, mais vivos. A bolha que sobe no copo é também a bolha que sobe em nossa alma quando nos elevamos sobre o peso do material. E se algo deve ficar claro, é o seguinte: o sagrado nunca desaparece, só se oculta por trás da profanação. A cerveja não perdeu seu caráter espiritual. Fomos nós que perdemos o olhar capaz de vê-lo. Redescobri-lo é voltar a acender a lâmpada na escuridão. É recordar que tudo o que existe pode ser um portal para o eterno. Quando compreendemos que a cerveja não é somente uma bebida, mas um símbolo de transformação e um eco do divino, surge inevitavelmente uma pergunta: como podemos trasladar esta sabedoria para nossa vida diária, além do ritual perdido e do abuso moderno? A resposta encontra-se em aprender a transformar cada ato, cada decisão e cada instante num gesto de consciência. Não se trata de regressar a antigas cerimônias com exatidão, mas de recuperar seu espírito e aplicá-lo ao presente. A primeira chave é honrar a transformação constante. Assim como o grão morre para converter-se em cerveja, nós também devemos permitir que certas partes de nossa vida se dissolvam para dar passagem a algo maior. Às vezes, agarramo-nos a hábitos, relações ou pensamentos que já não nos servem, como se o medo de soltar nos protegesse. Mas o ensinamento é claro: tudo o que não se transforma estagna-se. O que se estagna termina por apodrecer. A vida pede-nos para transmutar como o grão que se converte num novo ser. A segunda chave é a intenção consciente. Nas antigas culturas, o ritual não era uma desculpa para beber, mas uma oportunidade para dirigir a energia para um propósito. Hoje podemos resgatar esta prática, recordando que cada ação, por pequena que pareça, tem um poder imenso se a realizarmos com plena intenção. Comer, caminhar, respirar ou até mesmo conversar pode ser um ato sagrado se o fazemos com a mente e o coração focados num propósito superior. A cerveja, então, deixa de ser um símbolo externo e converte-se num lembrete interno. Nada é trivial, tudo pode ser um portal. A terceira chave é aprender a distinguir entre escape e comunhão. O abuso da cerveja e de tantas outras substâncias reflete o desejo de escapar da dor ou da realidade. Mas a verdadeira espiritualidade não busca fugir, mas integrar. Pergunta-te: estou tomando decisões para esquecer quem sou ou para recordar minha essência? Cada vez que escolhes a segunda opção, recuperas o sentido perdido do ritual, ainda que não haja altar, nem cânticos ao teu redor. A quarta chave é viver em comunhão com os elementos. Água, ar, fogo e terra não são só forças naturais, são reflexos do universo dentro de nós. A água de nossas emoções,
o ar de nossos pensamentos, o fogo de nossa vontade, a terra de nosso corpo. Todos eles requerem equilíbrio. Assim como a cerveja une os 4 elementos num só ato alquímico, nós também devemos aprender a unificá-los para manifestar harmonia. Finalmente, a quinta chave é reencantar a vida. Perdemos a capacidade de ver o extraordinário no ordinário, e essa é talvez a maior tragédia. A cerveja recorda-nos que até mesmo o mais cotidiano, um grão de cereal, um processo de fermentação, pode conter um mistério divino. Se aprendemos a ver com esses olhos, cada gesto de nossa existência recupera brilho. Beber um copo de água converte-se numa bênção. Olhar o céu numa oração silenciosa. Compartilhar um pão num ato de comunhão. O segredo, então, não está na cerveja, nem em nenhuma substância externa. Está no nosso olhar. Está em recuperar o poder de viver com consciência, com gratidão e com a certeza de que tudo pode ser sagrado, se assim o decidirmos. Imagina por um momento que tudo o que hoje consideramos cotidiano, desde beber um copo de água até compartilhar uma refeição, recuperasse o poder que alguma vez teve nas culturas ancestrais. Imagina que por trás de cada gesto reconhecesses uma porta, um portal para o sagrado. Não é acaso isso o que perdemos ao reduzir a cerveja, símbolo de comunhão e transformação, a um simples produto de consumo? A cerveja, em sua origem, foi muito mais que uma bebida. Foi o lembrete de que os deuses habitavam na terra, de que o homem podia entrar em contato com o divino através de um processo alquímico, transformar o simples em extraordinário. Hoje, no entanto, esquecemos essa linguagem. Reduzimos o ritual a entretenimento e o símbolo a mercadoria. E o mais grave é que, ao fazê-lo, esquecemos que nós também somos processos vivos de transformação. Este esquecimento não é trivial. Quando deixamos de olhar com olhos de assombro, quando convertemos o sagrado em trivial, afastamo-nos de nosso próprio poder interior. Não é a cerveja que perdeu sua essência. Somos nós que perdemos a capacidade de reconhecer o divino nela e em tudo o que nos rodeia. Mas aqui surge uma oportunidade poderosa: recuperar o ritual perdido no cotidiano. Não necessitas levantar altares nem acender fogueiras ancestrais para recordar o mistério. Basta que cada ação, cada pensamento e cada decisão levem a marca da consciência. Basta que entendas que beber, comer, respirar ou amar não são atos banais, mas lembretes de que a própria vida é o maior dos templos. A cerveja, então, converte-se num espelho. Um espelho que nos mostra nossa capacidade de escolher. Usá-la-emos como um escape, como um veículo de esquecimento, ou como um símbolo de transformação e comunhão. Essa decisão é íntima, pessoal, e nela joga-se a diferença entre uma vida mecânica e uma vida consciente. Recorda, tudo o que ingressa no teu corpo, seja alimento, bebida, palavra ou pensamento, converte-se em parte de ti. O que escolhes nutrir? Se o grão pôde transformar-se em ouro láquido para despertar a alma daqueles que o bebiam, tu também podes transformar cada instante de tua vida num ato de poder, de beleza e de sabedoria. A mensagem final é clara. Não se trata da cerveja, mas do teu olhar. Se conseguires recuperar a visão que vê o divino no simples, terás dado um passo para a verdadeira liberdade. Então compreenderás que o verdadeiro ritual não está fora, em templos ou em antigas culturas, mas no teu interior. Ali, no mais profundo de ti, o cordão invisível com o sagrado segue intacto, esperando que o reconheças. E agora convido-te, reflete, questiona, experimenta. Olha a tua vida com olhos renovados e atreve-te a transformar o cotidiano em sagrado. Porque talvez o maior segredo não seja que a cerveja não é uma bebida,
mas que nada neste mundo o é. Tudo é símbolo, tudo é mensagem, tudo é energia. Só depende de ti decidir como vivê-lo. Se este vídeo tocou algo profundo em tua alma, se despertou essa centelha de reconhecimento que todos levamos dentro, não permitas que se apague. Compartilha esta revelação com aqueles que estão prontos para ver além das aparências. Deixa nos comentários qual foi o momento que mais te impactou e conta-nos que outros objetos cotidianos acreditas que escondem mistérios sagrados. A jornada do despertar é individual, mas caminha-se melhor em comunidade. Subscreve-te a este canal porque cada semana desvendamos novos segredos ocultos na simplicidade da vida. E se sentes o chamado para aprofundar ainda mais nestas verdades ancestrais, explora os outros vídeos onde revelamos os mistérios do pão, da água, do fogo e de todos esses elementos que a modernidade profanou, mas que guardam tesouros infinitos para quem sabe olhar. Lembra-te, o sagrado nunca desapareceu, só esperava que recordasses onde procurá-lo. E agora que sabes, que fazes com esta sabedoria? A resposta vive em ti, esperando ser descoberta em cada respiração consciente, em cada gesto intencional, em cada momento em que escolhes ver o extraordinário mascarado de ordinário. O despertar acontece agora, no presente, neste exato instante em que decides que tua vida pode ser um ritual permanente de transformação e comunhão com o mistério que és.